Pessoal, página 115. Página 115, tá? O nosso livro. A25. Ok, pessoal? Esse aqui é um problema com o elevador, tá? Diz o seguinte: um elevador tem uma balança no seu assoalho. Uma pessoa de peso P 600 N e massa de 60 kg está sobre a balança. Determina a leitura da balança nos casos: A aceleração do elevador é para cima e tem módulo de 30 metros por segundo ao quadrado. B, a aceleração do elevador é para baixo e tem módulo de a aceleração do elevador para cima e tem módulo A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. B, a aceleração do elevador para baixo e tem módulo A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. C, o elevador está em movimento retilíneo uniforme ou repouso. E D, a aceleração do elevador para baixo e de módulo A igual G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos começar a resolver essa questão, né? Então, vou desenhar aqui um elevador. Então, tá aqui o elevador. Tem uma balança aqui e tem uma pessoa aqui na balança. Ok? Então, o peso da pessoa, a força-peso é de 600 newtons e a massa da pessoa é de 60 kg, ok? Então, pessoal, quando a pessoa sobe na balança, a gente tem uma força-peso, ok? E, consequentemente, tem também uma força normal, porque a balança está sobre o assoalho. Então, se ela está sobre o assoalho, ela está sobre um plano. Então, todo objeto que está sobre um plano, ele está submetido a uma força normal, que empurra esse objeto para fora, para cima. Consequentemente, a gente tem a força-peso que empurra o objeto para baixo. Ok? Então, na letra A aceleração do elevador é para cima e tem módulo de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do elevador é para cima. Então, o elevador aqui, se A é para cima, então ele está na questão A, o elevador está subindo. Se o elevador está subindo, então essa força normal aqui, ela está sobressaindo em relação à força-peso. Então, no sistema de equação, a equação dessa questão A vai ficar assim. A equação dessa questão A vai ficar assim. A força normal menos a força-peso igual a minha força resultante, ok? Vou jogar a força-peso para lá, a normal igual a força resultante menos a minha força-peso. Tudo bem? Vou jogar essa força-peso para lá, aí vai ficar assim, a normal igual a força resultante mais a força-peso. Ok? Então, só substituir. A normal vai ser a força resultante, a massa vezes a aceleração, mais a força-peso, que é de 600 newtons. Ok? A normal vai ser, quanto que é a massa? 60. Quanto que é a aceleração? 3. Mais 600. Logo, a normal vai ser
600. 6 vezes 3, 180. 180 mais 600, 780 newtons. Então, a letra A é... Deixa eu botar de preto. A letra A é 780 newtons, ok? A letra B, vou fazer aqui mais acima, vou fazer de azul. A letra B diz o seguinte: a aceleração do elevador é para baixo e tem módulo de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a aceleração, no caso B, a aceleração é para baixo. Então, o elevador está descendo. Então, pessoal, o elevador está descendo, então vai ser assim, ó. A força peso menos a força normal igual a minha força resultante, ok? A força peso vai ser a minha força resultante. Vou pegar essa normal e jogar para o outro lado da igualdade. Ela está negativa, vai para lá positivo. Então, ficou a força resultante mais a normal. Então, a força peso vai ser igual a minha força resultante mais a minha força normal. Pessoal, a força peso é 600 newtons, ok? Foi dado aqui, ó, 600 newtons. E a força resultante é massa vezes aceleração, ok? Então, 600 igual a massa é 60 e a aceleração é 3. Então, 600 igual a 6 vezes 3, 180 mais a minha força normal. Esse 180 ele está positivo, eu jogo para lá, do outro lado da igualdade, ele vai negativo. Então, 600 menos 180 igual a minha força normal. Então, 600 menos 180 igual minha força normal é 420 newtons. Então, quando o elevador está descendo, a balança vai fazer uma leitura de 420 newtons, ok? Então, bem tranquilo aí, tá? No caso C, na letra C, diz o seguinte: o elevador está em MRU ou repouso. Pessoal, movimento retilíneo uniforme ou repouso. No repouso, pessoal, tem aceleração? Não, a aceleração é zero. No MRU, pessoal, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, quanto que vale a aceleração? Zero. Então, pessoal, nesse caso aqui, se ele está em repouso, é como eu expliquei lá nas aulas anteriores, né? É quando você vai lá na farmácia e vai se pesar. Ali a balança está em repouso, pessoal. Então, a força peso, ela está se anulando com a normal. Se ela está se anulando, significa o quê? Tem a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Então, a força peso é igual à força normal. E quanto que vale a força peso? Força peso vale 600 newtons. Então, a força normal também vai valer 600 newtons, ok? Pessoal, aquele caso lá que você vai no comércio ou a balança lá do seu banheiro, da sua casa e vai se pesar. É aquele caso, tá? Então, na B é 420 newtons e na C 600 newtons, ok? Na D, a letra D, deixa eu botar aqui de uma outra corzinha, pronto. Na letra D, diz o seguinte: a aceleração do elevador para baixo de módulo G 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, pessoal. A força peso, né, porque ele está descendo em queda livre, o elevador está em queda livre. Deixa eu botar aqui. O elevador está em
queda livre, ok? Se ele está em queda livre, A igual a G, que é igual a 10, G é bonitinho, né? 10 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Então, P menos a normal igual a minha força resultante. P é quanto, pessoal? 600, né? Quanto que vale a normal? Não sei. Mas a minha força resultante, pessoal, é quanto? É massa vezes aceleração. A massa, né, 60? E qual é a aceleração, pessoal? Nesse caso, a aceleração é igual... A aceleração toma a mesma aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 60 vezes 10. Então, N vai ser 600 menos 600. Porque esse 600 é positivo, vai para lá negativo. E 60 vezes 10, 600. Então, 600 menos 600, a minha normal vale 0. Ou naquele caso, no caso daquele caso que eu falei lá na aula, na explicação, que a NASA tem um avião que ele simula uma situação de gravidade zero, ou quase zero, quando a pessoa fica flutuando dentro do elevador, dentro do avião. E aqui no elevador é a mesma coisa. Se eu romper aqui por algum acaso, né, que isso não aconteça conosco, mas por algum acaso esse cabo romper aqui, a vai ser igual a G. Então a pessoa vai ficar flutuando aqui até bater no chão, tá bom? Então, aqui a aceleração é igual a leitura da balança aqui vai ser 0, ok? Então tá aí essa questão de número, essa questão número não, né? A questão A25 da página 115. Pessoal, página 117. Página 117, exercício de A29. Tá aqui ele. Pessoal, lembrando aí que eu estou corrigindo um número maior de exercícios do que eu passei lá na plataforma para vocês. Isso é para a gente exercitar bastante, tá, pessoal? Então, esse conteúdo aqui, pessoal, é sobre plano inclinado, tá? E diz o seguinte: um corpo move-se num plano inclinado sem atrito, sendo gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,60 e cosseno de θ 0,80. Calcule a aceleração do corpo. Pessoal, nem precisava eu já podia jogar a equação aqui da aceleração. Que a equação da aceleração é A igual a G vezes seno do ângulo. Seno de θ. Mas vamos fazer aqui, vamos relembrar, né? Como que a gente chega até isso aqui, tá, pessoal? Então, vai ser assim, vou desenhar aqui esse plano aqui, esse plano inclinado. Tentar desenhar, né? Tentar desenhar aqui o bloquinho. E aqui o ângulo θ. Ok, pessoal? A gente sabe que tem uma força-peso puxando esse bloco para dentro do plano, para baixo, né? Para o centro. E essa força-peso, ela puxa ele para baixo. Ela não vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano. Ela sempre vai puxar para baixo, para o centro. A força-peso puxa para o centro. Então, essa força-peso aqui, ela se decompõe em dois tipos de força. Uma que puxa paralelamente ao plano e uma que puxa para dentro do plano, ok? Então, essa força-peso ela vai se decompor em duas forças, uma PY,
que essa PY, ela tá puxando o cara para dentro do plano e ela tá fazendo aqui uma oposição à força normal. Que a força normal atua sobre o plano e empurra esse bloco para fora do plano. E a força peso puxa ele para dentro, ok? E a gente tem uma segunda força, que é a componente Px. Que puxa o bloco para baixo, paralelamente ao plano. Então, ao plano. Então, essa componente aqui, Px, essa componente aqui, Px, vou botar aqui assim, que essa letra, que essa cor aqui, ela é paralela ao plano. Aqui. Px, e aqui a gente tem uma componente também Px, ok? E a gente vai ter também a outra componente, que é a nossa componente Py, que ela tá aqui, ó. Py, e ela vai fazer também, aqui, ó. Também Py, ok? Então, pessoal, essa componente, essa hipotenusa P, ela está fazendo um ângulo com PY, ela está formando um ângulo θ com a componente PY. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é quem? Px. E cateto adjacente é Py, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Py e aqui Px. Então, aqui é Py e aqui é Px. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, aqui é minha hipotenusa, componente P. Ok? Aqui é minha componente P. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho seno de θ igual a cateto oposto, que é Px, sobre a minha hipotenusa, que é P. Jogo P para lá, Px vai ser seno de θ vezes P. Ok? E cateto adjacente por hipotenusa é quem, pessoal? Cosseno. Vou botar embaixo. Cosseno do ângulo é igual a minha componente Py por P. Jogo P para lá, meu Py vai ser seno do ângulo vezes a minha componente P. Então, eu tenho Px e tenho a minha componente Py. Tá, pessoal? Agora, vamos calcular a nossa aceleração. A nossa aceleração, pessoal, se a gente for analisar aqui, vamos analisar primeiro aqui na vertical. A componente Py, ela está se anulando com a normal, correto? Porque esse equilíbrio de força aqui é que mantém, o equilíbrio de força da Py com a normal é que mantém o bloco aqui no plano, que ele nem flutua e nem afunda. Então, Py é igual à força normal. A componente Py se anula com a normal, ok? Quem sobra, quem é responsável por esse movimento aqui de descer a ladeira? É a componente Px, tá, pessoal? Então, a componente Px que é responsável por esse cara que está descendo. Então, vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de azul. Então, vai ficar assim, pessoal. Px é igual o quê, pessoal? Então, pessoal, a minha Px
que é responsável por esse movimento aqui. Então, Px é o que, pessoal? P seno de θ. Aquela aqui. Olha ela aqui. A gente acabou de deduzir ela por aqui. Então, substituindo, Px é quem? Quem é seno de θ? Perdão. Quem é P? É massa vezes gravidade, ok? Seno de θ vale quanto? Aqui, ó. Seno de θ, 0,60 vezes 0,60. Quem é meu Px, pessoal? Px, né? Massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração vezes massa vezes gravidade vezes 0,60. Ok? Pessoal, quem se perdeu até aqui, volta ao vídeo, tá? Dá uma pausa, volta o vídeo e acompanha, pega uma folha de papel, vai resolvendo junto comigo, tá bom? Então, Px é massa vezes aceleração, igual a minha componente P, que é a força-peso, que é massa vezes gravidade, vezes seno do ângulo. Seno do ângulo é seno de 60, já está aqui, ó. Ele deu seno do ângulo, seno de 60, ok? Então, agora, eu quero o quê? O exercício está me pedindo quem, pessoal? A aceleração. O exercício está me pedindo a aceleração. Então, se eu quero A, eu pego essa massa e jogo para lá, né? Ela está multiplicando aqui, vai para o outro lado dividindo. Então, A vai ser massa vezes gravidade vezes 0,60 dividido pela massa. Pessoal, essa massa, a massa de cima não é a mesma massa de baixo? Então, posso mandar embora. Quem é que fica aí? Gravidade vezes 0,60, que é o seno do ângulo. Vê se essa equação aqui não é a mesma que essa aqui. Vê. Ok? É a mesma coisa, tá? Então, só vou substituir. A vai ser, gravidade é 10, 0,60 é 6 dividido por 10. 10 embaixo, corto com 10 em cima, a minha aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí a resposta da questão. Pessoal, professora, então se eu só guardar essa questão, essa fórmula aqui, substituir, já resolve o problema? Se for aceleração, resolve. Se ele pedir aceleração e você lembrar dessa fórmula aqui, só jogar na fórmula e pronto. Mas é bom você saber fazer isso aqui. É bom. Porque aí a probabilidade de você errar é menor ainda. Tá? Porque aqui você pode esquecer a fórmula. Se você esquecer a fórmula, por aqui, por decomposição, a gente chama de decomposição de vetores, a gente consegue chegar nessa fórmula aqui. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui, 6 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal?